gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Abra sua Bíblia comigo, querido. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 4. Aleluia. Hoje eu quero falar de uma promessa de Deus para nossas vidas. Uma promessa do Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso. Nós vamos ler o 4 e o 5, tá bom? Aleluia. Você encontrou, pode dizer amém. Muito obrigado, filho. Diz assim a palavra de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Sente-se adorando o nome do Senhor. Sentado como você está, abaixe sua cabeça. Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite. E desde já te agradecemos por esse lindo e maravilhoso presente. Essa linda promessa já cumprida nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos. Fala conosco, é nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Estou feliz de ver aqui o nosso irmão Arley, a irmã Eliane, Felipe. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito maravilhosa, tá bom? Vocês são sempre bem-vindos aqui na casa de vocês. Amém. Glória a Deus. Irmãos, palavra de Deus. O nosso mestre, o nosso redentor, o nosso salvador, Jesus Cristo, ele foi uma dádiva. Ele foi um presente que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, dedicou à raça humana. Dedicou à criatura que é considerada a coroa da sua criação. Esse Deus tão lindo, esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, quando o homem quebra a aliança com ele no jardim do Éden, nas sentenças, Deus dá uma sentença à mulher, Deus dá uma sentença a Adão, e Deus dá uma sentença à serpente ou a Satanás, que lá em Apocalipse ele vai ser declarado quem era a serpente. E na sentença estava a promessa. E a promessa era essa: que o Filho de Deus viria para salvar, redimir, reconciliar, refazer a aliança perdida. Nós fomos alcançados por essa dádiva tão maravilhosa de Deus para nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Quando ele nasce em Belém da Judéia, numa simples e humilde manjedoura, logo depois cresce com seus pais, que estavam cuidando dele, José e Maria, que foram designados para cuidar do Filho de Deus. 30 anos de idade, como já falei, desce ao Jordão, João batizando. Ele se dá para ser batizado, sendo que batismo é confissão de pecados, e ele não tinha pecado. Mas para que se cumprisse a justiça, ele se permitiu ser batizado por João.
E logo após o seu batismo, sai operando maravilhas, milagres, escolhendo discípulos, fazendo discípulos. Mas chega o dia da sua morte, quando ele tem que levar um madeiro, quando a promessa vai ser cumprida, quando o sangue vai ser derramado, o sangue que perdoará os nossos pecados, o sangue que perdoará as nossas falhas. Aquele homem amado, aquele homem querido de muitos, apesar de que uma grande multidão escolheu Barrabás para ser solto, mas isso tudo por intermédio de Deus, para que se cumprisse a promessa. E escolheram a Cristo para ser crucificado. E é por isso que Jesus diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque até hoje você, em sã consciência, não consegue entender como um povo escolhe um assassino. O povo escolhe alguém que cometeu vários delitos para ser solto de uma pena de morte. E decide escolher alguém que nada fez a não ser se declarar rei dos judeus, a não ser fazer milagres, prodígios, maravilhas, pregar o reino de Deus, a não ser entrar com um açoite dentro do templo e ir derrubando tudo aquilo que desagradava ao seu pai. Esse era o pecado que os homens, os líderes, os religiosos destinaram àquele que não tinha pecado. E eles inflamaram o povo, para que o povo escolhesse a Barrabás e matassem a Cristo. E assim aconteceu. Jesus morreu. Só que a morte não pôde deter o dono da vida. Quando Jesus morre, os seus discípulos, a palavra de Deus vai dizer que ficaram tristes e choravam. A palavra de Deus, ela vai dizer que os discípulos desanimaram. Pedro, aquele que disse: eu vou contigo até a morte, negou, não teve coragem. Foi o primeiro a dizer: sabe de uma coisa? Deixa eu ir lá no galpão, pegar as minhas redes, pegar meu barco e voltar a pescar. Eles entristeceram. Aquele que andava com eles, aquele que ensinava palavras lindas, maravilhosas, aquele que ensinava o amor, aquele que ensinava o perdão, aquele que ensinava o reino de justiça, estava morto. Mas ao terceiro dia, aleluia, aleluia, a morte não pôde detê-lo. Ele ressurge com poder e glória, não mais como um cordeiro, mas agora como o leão da tribo de Judá, aquele que tudo pode. E ele vai se encontrar com alguns dos seus discípulos esporadicamente. Primeiro, as mulheres que estavam no túmulo, quando chegaram, viram que a pedra estava removida e um varão assentado sobre a pedra, e diz: quem vocês estão buscando? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E até hoje, quando você chega para visitar Jerusalém, quando você entra no jardim da tumba, existe uma pedra lá escrita em vários idiomas: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou.
Ele começa a mandar anúncios para os seus discípulos: vai, porque eu vou me encontrar com vocês. Aqueles que já haviam visto o ressuscitado reuniram-se todos, e um dia, quando todos estavam presentes, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece, porque ainda alguns não acreditavam que ele havia sido ressuscitado, mesmo andando com ele, sabendo que ele ressuscitaria. E a Bíblia vai dizer que Jesus lança em terra a incredulidade do coração de cada um deles. E na conversa entre eles, mesmo depois da sua ressurreição, ainda Jesus fica por 40 dias, antes de ser assunto ao céu, aparecendo a um, a outro, e até por final todos. E na conversa que Jesus tem com eles todos, Jesus agora faz uma promessa para nós, para os discípulos, dizendo: vocês não ficarão só. Eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar uma promessa. Eu estou fazendo uma promessa agora, e eu vou enviar para vocês. Não muito tempo depois, mas por esses dias, eu vou estar enviando o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que recebemos através desta promessa do Pai. Em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 26 e o versículo 27, a palavra vai dizer que nós recebemos um intercessor. Essa promessa é para mim e para você. Olha o que diz o apóstolo Paulo: do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque nós não sabemos como havemos de pedir, nós não sabemos como convém pedir, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que promessa! Quando você entra no teu quarto e a vontade é só chorar, você não tem palavras para falar, o Espírito está ali, olhando, colhendo as suas lágrimas, colhendo o seu gemido, porque você não sabe como pedir, e esse Espírito, ele intercede por ti. Quando o mundo se vira contra, quando as coisas ao teu redor fica estranho, o mar fica revolto, a vontade de falar é grande, mas aí eu lembro-me da canção: tem horas que a melhor resposta é ficar calado e deixar que a voz do silêncio, que voz do silêncio é essa? A voz do Espírito Santo fale por você. Ramassuri, eu estou sentindo uma glória de Deus tão grande nesse lugar. Que presente é esse, que promessa é esse que nós recebemos? Um intercessor. Nós recebemos um Consolador. Olha o que diz João no capítulo 14, versículo 16. João, capítulo 14, 16. Olha só o que Jesus estava dizendo aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Em algumas versões diz: vos dará o Consolador, que fique convosco
para sempre. Ainda você vai ler em João no capítulo 16 e o versículo 7. João capítulo 16 e 7, olha só. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, o consolador, não virá até vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Senhor, tu vais. Fica, Senhor. Não vai embora. Eu tenho que ir, porque eu tenho que liberar para vocês uma promessa. Um consolador. Que consolador é esse? É aquele que quando as palavras humanas não te satisfaz. Quando você perde um ente querido, por exemplo, que abre dentro do teu coração uma ferida, uma lacuna, que por mais que você queira me falar palavras, eu chorarei, mas a ferida ficará. Mas esse, ele vem e te consola. Ele vem e te cura. Ele vem e te sara. Ele vem e te ajuda. Ele vem e te fortalece. Ele vem e te levanta. Quando você cai, quando você tropeça, quando você peca e que você pensa, pronto, não tem mais jeito. Quando todos olham para você e diz, acabou, é o fim, não tem mais. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do seu pecado e o levanta e o põe de pé. Ramassuri Andaraia. Que presente é esse? Que dádiva é essa? É um intercessor, é um consolador, é o testemunho do Senhor. Ainda João diz, o apóstolo amado, no capítulo 15, versículo 26 de João, vai dizer, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Que é isso, pastor? Não entendi nada. Esse pega uma prostituta e faz dela uma pregadora da palavra de Deus. Testemunho do Senhor. Ele faz o que o homem não faz. Pega um assassino, pega um ladrão, pega um viciado em drogas, viciado em bebidas, e transforma ele em um salvo no Senhor, com o nome escrito no livro da vida. Ele transforma o homem do seu pecado. Ele muda a história, ele muda a situação. Pega alguém que fazia rituais dentro de cemitérios e faz dele um ministro de louvor. Pega homens que já se declararam satanistas e faz deles mensageiros do Evangelho. Está pensando que não tem solução? Está pensando que não tem jeito? Eu vou dizer, tem jeito sim. Porque o Espírito Santo ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está conosco. E se Ele está conosco, Ele ainda continua operando em nosso meio. A promessa do Pai. Recebemos desta promessa o intercessor,
um Consolador e o testemunho do Senhor que opera milagres, prodígios, maravilhas e transformação na vida do homem. Segundo, a promessa do Pai. Como nós podemos experimentar esta promessa maravilhosa? Porque está disponível, está na mesa. Você se levanta e você decide tomá-la. Como, pastor? Como que eu faço para tomar posse desta promessa maravilhosa? Atos, no capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, vai dizer o seguinte: e entrando, subiram ao cenáculo, aonde permaneciam Pedro e João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que é isso? O que isso quer dizer? Como que eu tomo posse dessa promessa? Através da fé. Houve uma promessa, agora eu tenho que ter fé para recebê-la. Fé que Ele está presente, fé que Ele batiza, fé que Ele transforma, fé que Ele me ajuda, fé que Ele anda comigo, fé que quando eu abro a minha boca, Ele está me ouvindo, fé que quando eu não consigo falar, Ele intercede por mim, fé que faz com que os meus gemidos tornam-se palavras diante dEle. Fé. Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos irmãos de Gálatas, no capítulo 3, de versículo 14, Gálatas 3 e 14, para que aos gentios viessem a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos por quem? Pela fé, a promessa do quê? Do Espírito Santo. Pela fé. Você tem que acreditar. Fé é acreditar. Fé é crer que aquilo que Jesus falou é uma realidade. E você pode ver isso na vida de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. O que clínicas não conseguem fazer, o Espírito Santo faz. O que os estudos, o que as faculdades mentais não conseguem realizar, o que a medicina avançada não consegue fazer, o Espírito Santo faz. Ele te levanta do chão, Ele te coloca de pé, Ele te tira do quarto escuro, Ele te tira da vontade de morrer, Ele te tira de não querer mais viver, Ele te tira da enfermidade, Ele vai contigo no hospital, Ele vai contigo na prisão, Ele vai contigo, Ele vai, mas precisa ter fé. Fé. Tudo posso, fé naquele que me fortalece. Aleluia! Tenha fé nessa noite, peça para Deus: Deus, me dá fé, porque eu quero tomar a promessa do Espírito Santo para a minha vida. Como que eu tomo posse desta promessa? Esperando por ela. Tem gente que não tem paciência para esperar. Tem gente que não tem paciência para tomar posse. Desiste. Ah, isso não é para mim. Ah, eu não consigo.
Eu vejo as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, mas eu não consigo tomar posse dela. Deixa eu te falar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em outras línguas. Falar em outras línguas é uma evidência que você tem o Espírito Santo dentro de você. Agora, você quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a mudar dentro de casa, começa a mudar no emprego, começa a mudar aonde você anda, começa a mudar dentro do teu carro, começa a mudar, e tu verás a presença do Espírito Santo te envolver. Atitudes mudam o coração de uma pessoa. Seja cheio, tenha paciência para esperar. Quando Jesus fez a promessa que enviaria o Consolador, no outro dia os discípulos já estavam orando: manda Pai, manda Pai, manda, cadê? Manda 1 dia, manda 2 dias, manda 3 dias. Mas não desistiram, continuaram, eles continuaram, até que um dia estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, como de um vento que entrou dentro da casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e cada um começavam a falar em outras línguas. Ei, tenha fé, acredite, espere, lute, tome posse daquilo que é promessa para a tua vida. É promessa. Estou encerrando. Como experimentamos esta promessa? Por meio da oração perseverante. Tem que orar. Agora pegou, pastor. Tem que orar. A oração abre portas. A oração move prisões. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam resmungando. Paulo e Silas não estavam falando contra aquilo que eles estavam passando. Eles não estavam dizendo: olha só, estávamos pregando a palavra, olha o que nos aconteceu, agora estamos presos. Eu acho que isso não existe. Não. A palavra de Deus vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam. Eu não sei qual era o louvor que eles cantavam. Eles estavam presos, mas eles criam no amanhã. E talvez o hino seria: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos orar. É na oração que se vence. É na oração que as cadeias se quebram. É na oração que as prisões se abalam. É na oração que a cura chega. É na oração que a libertação chega. É na oração que Deus opera milagres. É na oração que Deus transforma a vida do mais vil pecador. É na oração que o Espírito Santo se apodera de você. Perseveravam unânimes em oração, orando em todo tempo, orando, falando com o Pai, porque a tua oração é uma conversa. A tua oração não é palavras repetidas.
Tem gente que acha que a oração tem que ser aquela que está escrita na Bíblia: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Orou? Orei. Amanhã, Pai nosso. Não. Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Se você chegar em casa e falar com a tua esposa sempre as mesmas palavras, quando tu chegar estacionando o carro, ela já sabe o que você vai falar. Mas assim como vocês sentam para conversar, o Espírito Santo está ali do teu lado assim, ó, fala. Fala, eu quero te ouvir. Conta para Deus, conta para Ele aonde é a tua dor, conta para Ele os teus anseios, conta para Ele a tua gratidão. Fala, abre a boca, conversa. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, não é de bronze, não é de ferro. O meu Deus tem boca e fala. O meu Deus tem nariz e ouve. O meu Deus tem ouvidos e ouve. O meu Deus, Ele me atende. O meu Deus, Ele fala comigo. O meu Deus, quando eu dobro o meu joelho, Ele está pronto. Vai falando, vai falando, vai falando. Que eu vou te enchendo, eu vou te enchendo, eu vou te enchendo. E você pode até dobrar o joelho fraco, mas você se levanta como um gigante na presença dEle, porque Ele te enche na oração. Estou sentindo a glória, estou sentindo a graça, estou sentindo o poder de Deus aqui. Terceiro, que consequência é essa do recebimento da promessa do Espírito Santo? Filipenses no capítulo 2 e o versículo 13 vai dizer que nós temos poder para viver conforme a vontade de Deus. Quando você tem a promessa dele, quando você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, quando você busca, quando você recebe, quando você percebe que Ele está contigo em todos os momentos, você tem poder. Olha só o que diz, o que o apóstolo Paulo escreve: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ei, não é conforme a minha vontade, não é conforme as minhas forças, não é conforme o meu intelecto, não é conforme as minhas possibilidades, não é conforme a minha posição social. Não. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele opera. Quando Ele quer, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Coloca na mão dele, descansa, porque Deus é o orar, é Ele que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo não é a sua vontade, mas a sua boa vontade. Ei, a palavra de Deus vai dizer que se o nosso filho pedir um pão, nós não daremos uma pedra. Se o nosso filho pedir um peixe, nós não daremos uma serpente. E a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo: olha, vocês sendo mal, sabem dar coisas boas para os vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, o que Ele tem preparado para entregar para a tua vida, meu querido irmão. Toma posse dessa promessa, toma posse do Espírito Santo, porque é boa a vontade de Deus para com a tua vida. Qual é a consequência desse recebimento, dessa promessa ao Espírito Santo? Poder para andar nos caminhos de Deus. Ezequiel, no capítulo de número 36 e versículo 27, vai dizer:
ainda porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel profetizando muitos e muitos e muitos anos atrás, dessa promessa ser concretizada. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, ou nos meus caminhos, ou na minha lei, e guardeis as minhas ordenanças e as observais. Não adianta. Sem o Espírito Santo você não consegue caminhar a trilha que te conduz à vida eterna. Mas quando você chama esse Espírito Santo para dentro de você, através da oração, através da busca, através da leitura da palavra de Deus, através do conhecimento, através de você ter momentos a sós com Ele, de falar com Ele, Ele vai fazer com que vocês andem no caminho correto. Opa, que isso, pastor? O que ele está querendo dizer? É que quando você vai fazer algo errado, o Espírito Santo acende uma luz. Opa, aqui eu não posso. Vai entristecer o Espírito Santo. Eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu não vou por esse caminho, porque se eu for por esse caminho, eu vou sozinho. O Espírito Santo não vai comigo, porque isso entristece a Ele. Por quê? Porque você tem a presença dEle dentro de você. Peça para Ele nessa noite, peça, Deus, me encha do Teu Espírito, porque Tu vai me fazer andar no caminho correto. E quando eu ando no caminho correto, eu não erro. Quando eu ando no caminho correto, eu alcanço a minha vitória. Quando eu ando no caminho correto, eu alcanço a minha bênção. Cerrando, que consequência é essa do recebimento do Espírito Santo? Força para sofrer pelo nome de Jesus. E aqui eu quero que o Kelmer prepare o vídeo. Não o primeiro vídeo da África, o segundo que eu te mandei, mas não solta já. Força para sofrer em nome de Jesus. Atos, ou pelo nome de Jesus. Atos no capítulo 7, versículos 58 e 59. Atos 7, 58 e 59. Olha o que diz a palavra. Eu já estou encerrando. Você esqueceu que hoje era culto de missões? Ali, culto da família. Mas nós estamos no último domingo do mês. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. 59. E pondo-se, e apedrejavam, pois, Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando você tem a presença do Espírito Santo, podem te ameaçar de morte, que você não nega. O crente que tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro do seu coração, ele tem coragem de aborrecer pai e mãe. Que é isso, pastor? É a palavra que diz: aquele que não aborrece pai e mãe, irmãos, amigos, por causa do meu nome, não é digno de mim. O que isso quer dizer? Muitos não vão te compreender, muitos não vão te entender, muitos vão te julgar. Deixa que se aborreçam. Você caminha para o céu. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça-me. Caminha! Tenha força para vencer as afrontas. Jovens, tenha força para vencer na escola. Quando seus amigos chegarem oferecendo-lhe uma coisa, ofereça ouro. Ofereça ouro. Tu está querendo me dar prata? Eu te dou ouro. Pega ouro. Pega ouro refinado no fogo. Pega ouro. Pega a presença do Espírito que eu tenho. Eu quero dividir contigo. Isso é uma dádiva. Vença. Vença as perseguições, as afrontas. Porque se você não conseguir vencer aquilo que te perseguem na escola, como você enfrentaria isso que aconteceu semana passada no Paquistão? Pode soltar. E você vai conhecer um homem aí. Por favor, pode apagar essas luzes que está atrás de você, querido. Aí, você que está sentado aí. Isso.
Você vai conhecer um homem que está aqui. Pode soltar. Isso aí são igrejas sendo incendiadas no Paquistão semana passada. O Evangelho de Cristo. Semana passada, irmãos, não estou falando isso aqui lá do início do Evangelho, não. Casas de crentes sendo queimadas. O Evangelho do Senhor, em pleno ano de 2023. A revolta, o massacre. Se levantarão contra vocês, mentindo dirão todas as coisas contra vocês. Hão de vos perseguir, mas os crentes estão reunidos, escondidos, orando, cheios do Espírito Santo. Pode me tirar a igreja. Pode me tirar a casa, mas tem algo dentro de mim que você não tira. A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá força para enfrentar esses ataques. Conhece esse homem que vai aparecer aqui? Várias vezes ele já falou com tradução. Tudo bem? Eu estou aqui com duas. Agora irmãs, fizeram uma tradução simultânea para ele. Cidade, né, Jarabalá. E onde que é, tipo, essa é uma igreja pequena, que pessoas invadiram essa igreja também. E queimaram tudo, bíblias que tinha livros para ler também. Aí eles queimaram tudo. Imóveis que tinham, uns eles roubaram, uns destruíram, queimaram tudo. Esses vídeos as irmãs olhar, do círculo de oração tudo, não deixaram nada. Lembra dos cultos, elas orando? Pessoas e ainda que tinha eles comidas, coisas, eles levaram. Aí eles estão fazendo vela, que não tem justiça para eles nesse país, que queimaram tudo que eles tinham em casa. Oi, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos com a irmã Foze, aí você consegue ver uma casa dela, ela tem parte de cima também, lá embaixo também, que pessoas vêm e levaram tudo, até a roupa, eles levaram Chanel, sapato, tudo que tinha, eles levaram, até tinham joalheria, joias que tinha lá, do ouro, pessoas levaram, não deixaram nada. E invadiram a casa dela e invadiram e roubaram tudo que podia e destruíram tudo, os móveis que para dormir e não deixaram nada. Pode acender as luzes. Quem tem a presença do Espírito Santo atravessa por essas adversidades, mesmo sabendo que podem perder a vida, podem ser enforcados, podem ser queimados dentro das igrejas, assim como aconteceu no Paquistão, semana passada, irmãos. E nessa noite eu quero te pedir que você se coloque de pé. Existe uma promessa para nós. Eu vos enviarei o Consolador que vai ficar com vocês quando isso acontecer. Eu vou estar com vocês. Quando perseguindo disserem todo mal contra vós. Mas para isso, irmãos, é necessário que nós venhamos nos acordar. A gente está trocando o Evangelho por tanta coisa barata. Qualquer coisa te afasta da presença. Qualquer coisa é motivo para você não ir na casa de Deus. Nesses países, eles não têm a possibilidade de carregar uma Bíblia embaixo dos braços, pelas ruas. Então na igreja,
rasgam uma página da Bíblia. Eu pego uma página, o meu Wander pega outra, o Maria pega outra. Nessa semana eu leio a minha página, eu estudo a minha página. E a semana que vem eu troco com o irmão Wander. Ele vai estudar a página que eu li e eu vou estudar a página que ele leu. Mas cheios do Espírito. Se derrame até 1000 gerações.